Marina observou a amiga com um olhar sério. Você precisa parar com essa farsa de família feliz por dinheiro. Sabe quanto você poderia fazer por si mesma com tudo isso? O tom dela era firme, mas havia uma preocupação genuína. O que estava em jogo eram $352 mil. Com esse dinheiro poderia comprar um apartamento em São Paulo, uma casa na Bahia, ou até mesmo dar a volta ao mundo. Ainda há tempo para você viver para si mesma, continuou Marina. Você só tem 46 anos. Tem muito pela frente. As duas conversaram até altas horas da noite, relembrando os tempos de faculdade, quando costumavam passar horas estudando juntas. Marina acabou ficando na casa de Uki como nos velhos tempos. Antes de dormir, Uki checou o celular, 27 chamadas perdidas e mais de 30 mensagens. Sem olhar, desligou o aparelho e se entregou ao sono. O dia seguinte começou com um café forte e um telefonema para o advogado. O advogado Ricardo era um homem magro na casa dos 50, com um olhar atento e maneiras profissionais. Ele ouviu a história de Uki e imediatamente começou a traçar um plano. Você está fazendo tudo certo. O quê? Em situações como essa, é preciso agir com determinação e clareza. Vou preparar os documentos para solicitar a devolução do dinheiro do seu irmão. Será uma exigência formal, com prazos e consequências para o não cumprimento. Mas e se eles se vingarem de alguma forma? O que perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Teoricamente, eles poderiam pedir pensão alimentícia, se seus pais forem idosos e precisarem de cuidados. Mas, pelo que você me contou, eles têm condições de se cuidar. Além disso, o tribunal geralmente considera a natureza do relacionamento entre pais e filhos. No seu caso, há testemunhas e provas de que eles te rejeitaram. Enquanto discutiam, o interfone tocou. Uki se sobressaltou e olhou para o monitor. Era sua família, toda reunida na porta. O pai, com uma expressão de indignação, a mãe com os lábios comprimidos, a irmã com os olhos vermelhos de chorar e o irmão, nervoso, balançando de um pé para o outro. São eles, disse Uki ao advogado, percebendo que rapidamente haviam entendido a situação. Você está pronta para encontrá-los? Ricardo perguntou com calma. Uki hesitou, mas a ideia de ter o advogado ao seu lado a confortou. Sim, quero que você esteja aqui. Ela pressionou o botão do interfone. Subam. Apartamento 32. Seria bom gravar a conversa, sugeriu Ricardo. Uki ativou o gravador do celular e o escondeu no bolso do roupão. Em poucos minutos, a campainha soou. Uki respirou fundo e foi abrir a porta, mentalmente se preparando para a conversa mais difícil de sua vida. Quando abriu a porta, encontrou todos eles, desarrumados e visivelmente agitados. O que está acontecendo? O pai começou, empurrando-se para dentro. Por que nossos cartões estão bloqueados? Os outros entraram, olhando ao redor como se avaliando o que poderiam levar como compensação. Bom dia, o que disse, fechando a porta atrás deles. Vamos para a sala de estar. Precisamos conversar. Não estamos aqui para conversas sociais, a mãe disparou, irritada. O Dima queria pagar a conta no restaurante ontem e o cartão não funcionou. E o extrato mostra que as viagens para a Bahia foram canceladas. Eles entraram na sala e pararam ao ver Ricardo sentado em uma poltrona com um bloco de notas no colo. Quem é esse? O pai perguntou, franzindo a testa. Ricardo, meu advogado, o que apresentou. Eu pedi que ele estivesse aqui. Advogado. Irina, a irmã, exclamou. Você está pensando em nos processar? Na nossa própria família? Espero que não chegue a esse ponto, Ricardo respondeu calmamente. Estou aqui para ajudar a resolver as questões financeiras entre vocês. Que questões financeiras? Dima, o irmão, resmungou. A irmã só ficou louca. Bloqueia cartões e retira dinheiro do negócio. Por favor, sentem-se, o que indicou o sofá e as cadeiras. Eles se acomodaram relutantes, olhando para ela com confusão e indignação. O que permaneceu em pé, sentindo que isso ajudaria a manter o controle da situação. Ontem aconteceu algo que me fez reavaliar nossos relacionamentos, começou que, no aniversário que eu paguei, não só não fui convidada como fui expulsa e chamada de miserável. Ah, foi só um momento de raiva, o pai disse, acenando com a mão. Família é assim às vezes. Não queríamos te magoar. Não queriam me magoar?
o que sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Pai, você mandou a segurança me tirar do salão, me chamando de miserável. Como isso pode ser interpretado de outra forma? Você apareceu sem convite, a mãe interveio. Não estávamos esperando você. Você sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Como poderíamos saber que você decidiria aparecer? Sem convite para uma festa que eu paguei. Mas você pagou, e daí? Irina deu de ombros. Você sempre ajuda a família. Isso é normal. O que sentiu a respiração falhar diante de tanta ousadia. Ricardo, percebendo a tensão, limpou a garganta para chamar a atenção. Deixe-me esclarecer a situação, ele interveio. O que decidiu interromper o suporte financeiro à família. Todos os pagamentos regulares foram cancelados, e os cartões adicionais foram bloqueados. As viagens para a Bahia, a reforma da casa de campo e o financiamento da cafeteria. Tudo isso está cancelado. Como assim? Todos exclamaram em uníssono. Ela não pode fazer isso, Dima protestou. Eu já tinha um contrato de aluguel para a cafeteria. Deixei um depósito. Isso é problema seu, o que respondeu friamente. Você recebeu 10 mil reais de mim. Espero que me devolva em 30 dias. Que dinheiro? Isso foi um presente. Dima se indignou. Não, foi um empréstimo. E eu tenho documentos que comprovam isso. Na verdade, não havia documentos, mas Dima não sabia disso. O que viu seu rosto empalidecer e seu nervosismo aumentar. E quanto às nossas férias? A mãe perguntou. Contamos a todos que iríamos para a Bahia. Eu até comprei novos biquínis. Cancelado. Eu paguei a multa e o restante será devolvido para a minha conta. E a reforma da casa de campo? Irina exclamou. Cancelada também. O pai, que até então estava com uma expressão impassível, de repente ficou vermelho e bateu com o punho na mesa. Você não pode fazer isso conosco. Nós somos sua família. Família, o que riu amargamente. Família não expulsa a filha com segurança de um restaurante. Família não usa alguém como um caixa eletrônico. Eu gastei 352 mil reais com vocês nos últimos 10 anos. E o que recebi em troca? Ofensas e desprezo. Um silêncio pesado se instalou. Os pais trocaram olhares. Irina começou a chorar, tirando um lenço da bolsa. Dima tamborilava os dedos no braço da cadeira. Se isso for uma piada, não é engraçada, finalmente disse a mãe. Não é uma piada, respondeu Ricardo. O que tomou uma decisão consciente, e ela tem todo o direito de fazê-lo. O pai se levantou, inclinando-se sobre o que? Ou você imediatamente restaura todos os pagamentos, ou pode esquecer que tem uma família. O que olhou para ele? Cabelos grisalhos, rosto enrugado, olhos raivosos. Não sentia nada além de cansaço. Onde foi parar o amor e o respeito que sentia por ele todos esses anos? Sabe, pai, disse ela em voz baixa, ontem percebi que não tenho família. Apenas pessoas que me usam como fonte de dinheiro. O pai empalideceu e ficou atordoado por um momento. Depois, como se recuperando, se virou para os outros. Vamos, não temos nada a fazer aqui. Mas como assim? Irina começou. Não podemos simplesmente ir embora. Minha reforma na casa foi cancelada. Vamos, gritou o pai, e todos se levantaram obedientemente. Já na porta, a mãe se virou e lançou um sorriso venenoso. Quando você se decidir, ligue. Mas saiba que não vamos perdoar essa traição tão cedo. A porta se fechou atrás deles, e um silêncio abençoado tomou conta do apartamento. O que se deixou cair na cadeira, exausta. Você se saiu muito bem, disse Ricardo, guardando o bloco de notas na pasta. Muitos em sua situação sucumbem à chantagem emocional. Obrigada por estar aqui. Sem você, eu poderia ter perdido o controle. O advogado sorriu. Na minha prática já vi muitos casos assim. E acredite, com o tempo tudo fica mais fácil. O importante é não recuar da decisão que tomou. Quando Ricardo saiu, o que permaneceu em silêncio, refletindo sobre o que havia acontecido. Uma estranha sensação de vazio se misturava com a liberdade, como se tivesse tirado uma mochila pesada que carregava há anos. Era doloroso e assustador, mas ao mesmo tempo leve e certo. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Esperava ver o nome de algum parente, mas era Marina. E aí, eles já vieram? Perguntou sem rodeios. Como você sabe? Eu te conheço e conheço eles. Assim que o dinheiro parou de entrar,
Eles correram para descobrir o que estava acontecendo. Acertou. Apareceram em peso, fizeram um escândalo. E como terminou? Com um ultimato. Ou eu devolvo o dinheiro ou esqueço que tenho família. E o que você escolheu? Parece que a segunda opção. Embora não tenha sido minha escolha, mas a deles. Eles se afastaram de mim quando perceberam que não receberiam mais nada. Marina ficou em silêncio por um momento e então disse o que já sabia, mas tinha medo de admitir. O que você nunca teve uma verdadeira família. Eram pessoas que te usavam. Sua família são aqueles que te amam incondicionalmente como eu. O que sorriu entre lágrimas. Obrigada, Mari. Não sei o que faria sem você. Vamos superar isso. Agora se arrume. Vou te buscar em 1 hora e vamos almoçar naquele novo restaurante no centro. Desligando, o que se aproximou da janela. O dia estava surpreendentemente ensolarado, e São Paulo parecia sorrir para ela, oferecendo uma nova chance de vida. Ela percebeu que pela primeira vez em anos, poderia gastar dinheiro em si mesma, sem pensar nas necessidades intermináveis da família. E essa ideia trouxe uma luz e paz ao seu coração. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Dima. Irmã, desculpe pela cena. Você sabe como o pai é explosivo. Que tal almoçarmos juntos? Precisamos conversar em paz, sem emoções. O que riu? Em menos de 1 hora, o irmão já tentava recuperar o acesso ao fluxo de dinheiro. Antes, ela teria concordado, esperando uma reconciliação, mas agora via a situação com clareza. Desculpe, Dima, estou ocupada. E estarei ocupada até ver a devolução dos 10.000 reais. Tenha um bom dia. Após enviar a mensagem, o que sentiu uma onda de confiança crescer dentro dela. Pela primeira vez na vida, ela se colocou em primeiro lugar, e isso não parecia tão assustador quanto imaginava. Havia um longo caminho pela frente para se libertar completamente das amarras familiares tóxicas, mas o primeiro e mais difícil passo já havia sido dado. E por isso, ela se sentia orgulhosa de si mesma. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão. O que ia ao trabalho, participava de reuniões, assinava documentos, mas tudo parecia irreal, como se estivesse assistindo a sua vida de fora. Dentro dela, um verdadeiro furacão de emoções a consumia: mágoa, raiva, decepção e, surpreendentemente, alívio. Era como se uma farpa que a atormentava há muito tempo finalmente tivesse sido retirada. Os parentes não desistiam de tentar restaurar o fluxo financeiro. Dima ligava quase todos os dias, começando as conversas com desculpas e terminando com pedidos de empréstimos para pelo menos um mês. Irina enviou fotos de seus filhos com a legenda: eles sentem tanta falta da tia querida, embora o que só tivesse visto os sobrinhos em festas de família, onde eles geralmente se escondiam atrás da mãe, sem saber como conversar com a tia rica. A mãe enviava longas mensagens sobre como era doloroso ver a discórdia na família e como orava para que a filha reconsiderasse. O pai mantinha um silêncio orgulhoso, apenas enviando recados pela mãe, dizendo que não reconhecia a própria filha e que não a criou para que ela deixasse os pais sem ajuda. Cada mensagem ou ligação a desestabilizava, fazendo-a reviver a cena do restaurante e o subsequente escândalo no apartamento. Mas gradualmente, com a ajuda de Marina e as sessões semanais com a psicóloga que finalmente decidiu visitar, o que conseguiu estabelecer uma linha de comportamento clara. Ela não bloqueou os números dos parentes, mas também não respondeu às mensagens provocativas. Para perguntas diretas, dava respostas curtas e educadas, sem emoção. Não se envolvia em discussões sobre dinheiro e mantinha firme sua decisão. Marina se tornou seu anjo da guarda nesse período difícil. Ela a visitava quase todos os dias, a levando para o teatro, cinema, novos restaurantes, ou simplesmente para passeios pela São Paulo noturna. Conversavam sobre tudo, desde livros, política, trabalho, até viagens, mas evitavam cuidadosamente o tema da família. Marina entendia que o que precisava de tempo para refletir sobre o que aconteceu e voltar à vida normal. Você sabe o que é mais surpreendente? Disse o que a Marina em um dia, enquanto estavam em uma aconchegante cafeteria na Avenida Paulista. De repente percebi quanto tempo, energia e dinheiro eu tenho agora. Antes todos os seus pensamentos e planos giravam em torno dos problemas familiares. O que mais precisava pagar, a quem ajudar,
Como arranjar tempo para mais uma festa de família? Agora, era como se tivesse emergido da água e pudesse respirar plenamente. E como você vai gastar essa liberdade? Sorriu Marina. Ainda não sei, mas pela primeira vez em muitos anos estou pensando nos meus desejos, e não nas necessidades dos outros. E isso era verdade. Pela primeira vez desde que começou a ganhar dinheiro, o que pensou no que realmente queria. Descobriu que ao longo dos anos de doação financeira, havia esquecido completamente de seus próprios sonhos e desejos. Tudo foi sendo adiado. Viagens, hobbies, até mesmo pequenos prazeres como comprar uma roupa nova sem motivo. O dinheiro sempre ia para necessidades familiares mais urgentes. Agora começou a fazer uma lista do que gostaria de fazer por si mesma. Pequenas alegrias, uma assinatura na piscina, cursos de italiano, ingressos para a temporada do teatro e sonhos maiores. Uma viagem ao Japão que desejava desde os tempos da faculdade. Uma pequena casa na praia, onde pudesse passar as férias. Trabalho voluntário em um orfanato, para o qual antes não tinha tempo nem energia. Um mês após o rompimento financeiro com a família, o que recebeu um envelope do escritório do advogado. Dentro, havia uma carta curta dos pais, escrita em um tom seco e oficial. Eles exigiam que o que reembolsasse todas as despesas com sua criação e educação, levando em conta a inflação, ameaçando, caso contrário, processá-la. O que riu ao mostrar a carta a Ricardo, com quem continuava a trabalhar. Isso é ridículo, acalmou ao advogado. Nenhum tribunal aceitaria tal ação. Por lei, os pais são obrigados a sustentar os filhos menores de idade sem qualquer compensação. Além disso, o prazo de prescrição já expirou. Eles estão apenas tentando te intimidar. Pediu que ele preparasse uma resposta oficial, educada, mas firme, rejeitando a exigência e lembrando a quantia que já havia investido na família nos últimos 10 anos. Sabe, disse Ricardo, enquanto finalizava a resposta, na minha experiência, já vi muitos casos semelhantes, mas geralmente envolvem pais ricos e filhos mimados que exigem cada vez mais dinheiro. A situação em que filhos adultos sustentam os pais em tal escala e depois decidem interromper o financiamento é muito mais rara. E como essas histórias costumam terminar? De várias maneiras. Algumas famílias eventualmente restauram os relacionamentos, mas em uma nova base mais saudável, sem dependência financeira. Outras permanecem em uma guerra fria. E algumas encontram um compromisso. Por exemplo, os filhos ajudam os pais em limites razoáveis, mas com fronteiras claras. Tudo depende da disposição de ambas as partes para trabalhar nos relacionamentos. E o que você acha que acontecerá no meu caso? O advogado olhou para o que pensativo. Sejamos honestos, sua família parece muito acostumada com os aportes financeiros. Tenho medo de que seja difícil para eles aceitar novas regras de jogo. Mas quem sabe, às vezes as pessoas mudam até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Após essa conversa, o que enviou uma resposta oficial às exigências dos pais e decidiu, por um tempo, interromper completamente qualquer comunicação com a família. Precisava curar suas feridas emocionais antes de tentar construir novos relacionamentos. O trabalho se tornou seu refúgio. Ela mergulhou em um novo projeto. A empresa estava entrando nos mercados do Sudeste Asiático, e o que foi encarregada de liderar o bloco financeiro dessa direção. Longas horas no escritório, viagens a Singapura e Hong Kong, videoconferências intermináveis com parceiros. Tudo isso não deixava tempo para pensamentos tristes e dúvidas. Em meados de junho, quando os pais deveriam viajar para a Bahia com os mesmos pacotes cancelados, o que recebeu uma ligação da tia Vera, a irmã mais nova da mãe. Nunca foram muito próximas, mas ela sempre a tratou com carinho. Oi, querida, começou ela sem rodeios. Eu ouvi sobre seu conflito. Sei que você parou de ajudar seus pais financeiramente. O que ficou tensa, esperando uma reprimenda, mas a tia Vera a surpreendeu. Era a hora de você fazer isso. Eu não acreditei no que ouvi. Eu vi como eles te usam. Sempre quis intervir, mas você sabe como sua mãe é. Ela nunca me ouviria. E por que você decidiu me ligar agora? Porque eles estão ligando para todos os parentes, reclamando de você, pedindo dinheiro emprestado. Contam histórias comoventes sobre a filha ingrata que abandonou os pais à própria sorte. Estou cansada de ouvir isso.
Decidi ouvir sua versão, o que contou brevemente o que aconteceu no restaurante. A tia Vera suspirou pesadamente. Olha, perdoe-os, o quê? Eles sempre foram assim. Primeiro colocaram a Irina em um pedestal, depois mimaram o Dima. E você sempre foi como uma mula de carga, inteligente, responsável, confiável. Podiam contar com você, e por isso te sobrecarregaram. Mas isso não significa que não te amam. Que amor estranho, o que murmurou. Expulsar alguém com segurança de um restaurante. Concordo, foi um ato horrível. Mas pensei em algo. Que tal você vir me visitar? Podemos apenas conversar. Eu fiz aquele seu bolo de maçã, o seu favorito. O que hesitou? As feridas ainda estavam muito frescas. Mas algo na voz da tia Vera, uma preocupação genuína que lhe faltou na família, a fez concordar. A tia Vera morava em um antigo apartamento na zona norte de São Paulo, onde a mãe de Uki havia crescido. Um pequeno apartamento decorado com móveis antigos e toalhas de crochê nas mesas com uma samambaia na janela. Mas sempre havia um clima acolhedor ali. O cheiro de bolos assados, uma música suave ao fundo, e sempre era recebida com alegria genuína. Entre, querida. A tia Vera abraçou na entrada. Vou preparar um chá. Elas se sentaram na cozinha, bebendo chá em xícaras de porcelana antigas, comendo o bolo de maçã, exatamente como a tia fazia quando que era pequena e ia visitá-la. Conversaram sobre tudo, sobre a infância de Uki, sobre o trabalho, sobre a vida amorosa que não aconteceu, sobre sonhos, sem tocar em dinheiro, nem nos pais, apenas sobre a vida. Sabe, querida, disse a tia Vera, me sirva mais uma xícara de chá. Sempre me preocupei com você. Vi que você cresceu reprimida, insegura. Sempre tentando ser a pessoa certa, a que os outros querem que você seja. Mas onde está você nessa vida? Quando foi a última vez que fez algo só porque queria? O que refletiu? Realmente, quando foi? Nos últimos anos de escola, na faculdade, antes de se tornar o caixa eletrônico da família? Exatamente, a tia Vera sentiu, como se tivesse lido seus pensamentos. Você sempre foi uma doadora, emocional e financeira. E quem cuidou de você? Quem perguntou o que você quer? Você o que sorriu. Você está perguntando agora. Exatamente, a tia Vera riu. Agora escute aqui, minha querida. Tenho 65 anos e já vi de tudo na vida. E vou te dizer, não se pode viver a vida dos outros. Não se pode se dar completamente sem receber nada em troca. Esse é um caminho sem saída. Está na hora de você começar a viver para si mesma. Nas palavras dela havia uma verdade simples, mas profunda. O que percebeu que passou a vida tentando merecer o amor e o reconhecimento dos pais, da irmã, do irmão. Sempre deu tempo, dinheiro, cuidado. E só agora começava a entender que o verdadeiro amor não exige provas constantes e sacrifícios. E quanto aos meus pais? Perguntou. Talvez eu tenha sido muito dura? Eles não são mais jovens. E daí? Seu pai tem uma aposentadoria acima da média, sua mãe também. Eles têm seu próprio apartamento, uma casa de campo. Não estão passando necessidade. Se não tem dinheiro para cruzeiros e restaurantes, isso é problema deles, não seu. Você não é obrigada a garantir a eles uma vida luxuosa às custas da sua. Após essa conversa, o que sentiu como se tivesse recebido a bênção da geração mais velha para sua nova vida. A tia Vera, com sua sabedoria e amor incondicional, deu ao o que ela nunca recebeu dos pais, o direito de ser ela mesma e viver sua vida sem sentir culpa. O verão foi quente. Pela primeira vez em muitos anos, o que tirou férias de verdade, um mês inteiro, e partiu para a viagem que sempre sonhou. O Japão a recebeu com flores de cerejeira, templos silenciosos, ruas movimentadas de Tóquio e a majestosa beleza do Monte Fuji. Ela passeou pelas ruas estreitas de Kyoto, admirou os jardins de pedras, tomou chá em casas de chá tradicionais e pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se verdadeiramente feliz. Não checou e-mails de trabalho, raramente acessou redes sociais e quase não respondeu a mensagens, exceto por algumas trocas de fotos com Marina. Foi um mês de total desconexão da vida anterior, um mês de autodescoberta e exploração do mundo ao redor. Meditou em templos budistas, aprendeu caligrafia com um velho mestre em Nara, tentou cozinhar sushi sob a orientação de um chefe em um pequeno restaurante em Osaka.
Cada dia trazia novas experiências, novos encontros, novas descobertas. Quando voltou a São Paulo no final de julho, o que se sentia uma nova pessoa. Bronzeada, descansada, com uma paz interior que nunca havia sentido antes. No trabalho foi recebida com entusiasmo. O projeto no Sudeste Asiático estava indo muito bem, e sua equipe cumpriu todas as tarefas mesmo na sua ausência. Você está incrível, disse sua assistente Ana. Parece que rejuvenesceu uns 10 anos. Sinto-me assim, o que sorriu, como se tivesse renascido. Na mesa, a esperava uma pilha de cartas e mensagens, incluindo as dos parentes. Decidiu revisar tudo de uma vez como uma observadora externa, sem deixar as emoções dominarem. As cartas dos pais estavam se tornando cada vez menos agressivas e mais pedintes. Na última, enviada uma semana atrás, a mãe escreveu: Querida, nós e seu pai pensamos bem. Talvez realmente tenhamos sido duros com você. Queremos que você saiba que estamos aqui, prontos para conversar e tentar entender o que aconteceu. A família é importante, e gostaríamos de encontrar uma maneira de nos reconciliarmos. O que leu a mensagem e sentiu um misto de emoções. Era um convite à reconciliação, mas também um lembrete de tudo o que havia passado. Olhou pela janela, observando a cidade pulsante, e percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado sua própria voz e força. Eu definitivamente não sou mais a mesma, pensou sorrindo para si mesma. E agora finalmente posso viver a minha própria história. Com um suspiro profundo, o que decidiu que era hora de dar um passo em direção a essa nova fase. A reconciliação com os pais não seria fácil, mas sentia que estava pronta para enfrentar essa conversa. Talvez seja o momento de abrir meu coração, refletiu, enquanto pegava o celular para responder à mensagem da mãe. Oi, mãe. Eu adoraria conversar. Vamos nos encontrar? A resposta não demorou a chegar, e a expectativa de um reencontro aquecia seu coração. O que se levantou, sentindo-se mais forte do que nunca, determinada a construir um futuro onde a comunicação e o amor prevalecessem. Afinal, a vida é feita de recomeços, e ela estava